Glória a Deus. É isso aí. Então vamos lá. Gênesis capítulo 18. Vamos ler os versos 9, 10 e 11. Que diz assim a palavra de Deus. Capítulo 18 do livro de Gênesis, a partir do versos 9. E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ei-la, aí está na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que ri? Por que se riu Sara, dizendo: na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Amém, querido? Amém, querida? Que palavra tremenda, né? Que palavra poderosa, a palavra do Senhor Jesus Cristo. Abraão já estava velho em idade, estava agora com 99 anos, já havia se passado 24 anos, desde a época que ele saiu da sua terra, né, lá da cidade de Ur, e havia peregrinado por todo o deserto durante 24 anos, esperando se cumprir a promessa de Deus sobre a sua vida, sobre a vida da sua esposa, Sara, de gerar a um filho, filho da promessa. E até então nada havia acontecido. E eu fico imaginando, querido, querida, que quando o tempo foi passando, foi matando a esperança de Sara, foi matando a esperança, né, de Abraão em relação ao cumprimento dessa palavra que Deus havia revelado. O tempo, ele tem esse poder. Ele tem poder de matar a nossa fé, tem poder de matar a nossa esperança, de tirar de nós os mais belos sentimentos. Porque enquanto o tempo vai passando, fica mais difícil de crer que nós alcançaremos aquilo que Deus nos prometeu, aquilo que Deus tem preparado para nossas vidas. E não foi diferente com a vida de Sara, não foi diferente com a vida de Abraão, né? Quanto o tempo ia passando, cada vez mais, eles acreditavam menos na promessa de Deus. Até porque, querido, querida, quando nós paramos para pensar, né, a idade deles já estava muito avançada, né, já eram, como a palavra de Deus aqui nos fala, Sara já havia cessado o costume das mulheres, ela já não tinha, né, mais a ovulação, né, Abraão já não tinha mais o prazer pelo sexo. Então, tudo isso dificultava o cumprimento da palavra de Deus. Mas o que eu quero te falar, querido? Que a promessa de Deus, ela tem um tempo determinado para se cumprir na nossa vida. Não é no nosso tempo, não é no nosso momento, mas é no momento de Deus e no tempo de Deus. Porque queremos que as coisas aconteçam não no tempo de Deus, mas aconteçam no nosso tempo, né? Eu fico imaginando Abraão e Sara, né, quando passou o primeiro ano da promessa, e Abraão e Sara devem ter dito assim um para o outro, né? Poxa, já deve estar perto, né, da gente ter o nosso filho, de Deus cumprir aquilo que ele prometeu. Porque já se passaram um ano que Deus fez a promessa, né? Já se passou o primeiro ano e já deve estar pertinho. Aí daqui a pouco já se passou o segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, e eles deveriam estar conversando e falando a mesma coisa, né? Já fazem 5 anos, né, Abraão, que nós saímos da nossa terra, saímos do meio da nossa parentela, né? Então já deve estar perto de Deus cumprir, né, essa promessa. E se passou o quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, e ainda aquela mesma conversa. Abraão, já deve estar perto, né? Já se passaram 10 anos. Sara, já deve estar perto, já se passaram 10 anos, né? Daqui a pouco passou o 10º, 11º, 15º, 18º, 19º. Abraão. E Abraão deve ter respondido: Sara, não fala mais nesse assunto não, que eu não quero mais ouvir.
esta conversa, porque o tempo se passou e nada aconteceu. Muitas pessoas estão nos ouvindo agora, nesse momento aí pela rádio, e pessoas que às vezes tiveram um ministério e abandonaram esse ministério porque não creram que Deus faria alguma coisa na sua vida, que Deus faria alguma coisa na sua família. Olharam para o tempo, passou-se 1 ano, passou-se 2 anos e nada aconteceu, e a esperança saiu do seu coração. Quantas pessoas que desistiram do seu casamento porque lutaram por uma mudança e lutaram 1 ano, 2 anos, 3 anos, e daqui a pouco não aconteceu essa mudança e elas preferiram a separação, preferiram abrir mão do seu casamento. Muitas pessoas que abriram mão dos seus sonhos, abriram mão das promessas de Deus, abriram mão dos seus projetos, porque o tempo foi passando, situações foram acontecendo, e essa pessoa vendo essa luta, vendo essa dificuldade, elas não conseguiram mais acreditar que algo poderia acontecer. Mas foi como nós dissemos, querido, querida, as promessas de Deus, elas não estão limitadas ao nosso tempo. O poder de Deus não está limitado à nossa capacidade de operar, de fazer algo. Não está limitado ao poder do tempo. O anjo, ele fala a Abraão, dizendo assim, olha, por que Sara riu? Por que Sara não acreditou no que eu falei? Tem alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Querido, talvez você esteja olhando aí achando difícil que algo aconteça na tua vida, porque você está pensando que Deus não pode mais realizar na tua vida aquilo que Ele prometeu, já se passou tantos anos. Ou você está olhando para esse problema e está vendo esse problema maior do que você mesmo, maior do que as tuas forças, maior do que a tua capacidade. Mas eu quero te dizer, amado, amada, que não existe impossíveis para Deus. A palavra de Deus diz lá no capítulo 1, versículo 37, do livro de Lucas, que para Deus não há impossíveis. O nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Você pode crer nisso? Que independente do tempo que já passou, Deus cumprirá a promessa dele na sua vida? Você pode dizer amém?